Boa tarde, meu querido. Boa tarde, minha querida. Você que está me acompanhando nessa tarde de sábado maravilhosa. E eu já te convido a preparar o teu café. O meu já está aqui, porque o nosso programa hoje está muito mais que especial. 31 de maio, eu estou completando mais uma primavera. Estou aqui nesse ambiente maravilhoso, Hotel Quinta das Alamandas, que daqui a pouquinho você vai conhecer mais dele, viu? O espaço maravilhoso, muito a minha cara, né? Natureza, tranquilidade. E eu tenho uma convidada especial, uma amiga que eu já citei aqui várias vezes no programa, por sinal. Ela é mulher, ela é mãe, ela é profissional, uma pessoa incrível. Ela é autista, tem um filho autista e vai compartilhar a história dela com a gente nessa tarde de sábado. E o nosso programa só está começando. Fica aqui comigo. O nosso programa está no ar e a minha convidada especial já foi citada aqui no programa várias vezes. Ela é mãe, ela é mulher, ela descobriu o autismo aos 40 anos, uma profissional incrível que eu admiro demais e é a minha amiga há 10 anos, Ângela Bacelar. Então o programa de hoje está muito especial por essa data, né, onde eu completo mais uma primavera. E eu estou muito feliz em poder receber uma amiga, né, que eu amo, que tenho uma admiração assim profunda. Ângela, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o convite de participar do nosso programa. Obrigada, amiga. Obrigada a você pela oportunidade, obrigada por estar aqui. E é muito bom estar perto dos amigos, né? É coisa melhor do mundo? Não tem. É verdade. Ainda mais num sábado à tarde, né? Tomando um cafezinho. Aí fechou, ficou perfeito. Mas vamos lá. A gente quer, assim, conhecer, né? Quem é a Ângela Bacelar, a pessoa, quem foi a Ângela Bacelar, ali durante a sua infância, né, a sua adolescência, as dificuldades que enfrentou, como é que foi, se foi tranquilo, se não foi. Conta pra gente um pouquinho. Olha, essa pergunta é maravilhosa, porque a Ângela Bacelar é uma construção, né? Porque a gente, quando a gente nasce, quando é criança, a gente é direcionado pelo pai, pela mãe. E principalmente quando o pai e a mãe não conseguem entender o que é seu filho, fica meio perdido. Imagina, 1974, a gente vai lá atrás, não se sabia nada sobre autismo, não se sabia nada dessa história. E aí, pais perdidos, mas com todas as dificuldades, fomos direcionados. Eu comecei o tratamento, com 5 anos já não tinha memória, aos 7 comecei o tratamento homeopático, e aí é uma criança irritada, uma criança agitada, uma criança indisciplinada, e não se sabia o que era. Mas eu acho que esse processo de aprendizado para a família é um pouco difícil, sim, mas o amor, né? O amor constrói, e aí a gente vai com o processo de aprendizado, e comecei terapia. Realmente dei muito trabalho com meus pais, me perdi várias vezes. A tua infância foi muito difícil? Foi muito difícil, porque toque, não consegue toque. Abraço, não consegue abraço. Seletividade alimentar, não era qualquer comida. Já fui internada várias vezes, porque eu comia um creme crack, não conseguia. Alimentação ruim, né? Tudo que come faz mal, reclamava, entendeu? Então, tipo assim, imagina uma mãe, naquela época, sim, sem conhecimento, ninguém sabia o que era. Tem 3 filhos na época, que minha irmã nasceu depois, 10 anos depois de mim. 3 filhos, os 2 são do mesmo jeito praticamente, e o outro se desenvolve diferente. Ah, teu filho mais velho, o que está acontecendo? E aí a gente vai ao médico, e o médico também não sabia, né? Se hoje a gente tem é difícil encontrar profissionais da saúde que seja especialista no assunto autismo, imagina antigamente, que ainda não tinha nem conhecimento, né? Exatamente, mas é como eu sempre digo, o amor ele constrói, né? Sim. No amor a gente vai levando um entendimento, porque você ama, você não bate, você não espanca, você não maltrata, você cuida. Sim. Você pode não entender o outro, mas é o amor que constrói. Então, nesse processo, mesmo com crises, com dificuldades, e aí eu fui me transformando. Eu lembro muito bem que a minha mãe falava, e meu pai dizia, a gente não entende muito, mas bora lá.
Na tua infância, tu foi pra escola com que idade? Tu lembra? Eu repeti a alfabetização 2 vezes, né? Repeti. Mas aí tu começou na escola com que idade? Tu sabe? Quando criança? Vamos falar o que eu lembro, né? Comecei aos 7. Começou aos 7 anos, né? Já começou um pouco mais tarde, né? Comecei um pouco mais tarde. Eu levava meus irmãos para a escola, para casa, sair de casa para a escola, de casa para a escola, assim, fazer esse processo, esse caminho. Minha mãe lavava roupa, meu pai trabalhava na Emater, então a gente tinha uma vida um pouco difícil, né? Minha mãe às vezes vendia cocada na rua, vendia doce na rua, e assim foi esse processo. Mas assim, eu acredito que nada foi ruim. Tudo é um aprendizado, porque né? eu fui me adaptando. Eu lembro de uma vez que eu derramei um leite, meu Deus, era o único leite que a gente tinha e a gente ficou com fome o dia todo. E eu aprendi que eu não podia mais derrubar o leite, porque a minha mãe estava na rua vendendo as coisas, meu pai estava trabalhando e ela tinha deixado aquele leite e eu aprendi. Eu lembro que eu tive uma crise grave, porque eu não podia derramar mais aquele leite, porque todos nós ficamos com fome. Mas tudo bem. Mamãe disse, não, minha filha, não tem jeito, graças a Deus chegou, aí a gente comeu quando ela chegou, e aí eu aprendi a não derrubar. Quer dizer, um autista que tem dificuldade com os movimentos, para ficar prestando mais atenção para não derrubar aquele leite, entendeu? Sim. Então, qual é o problema, né? Então, as adaptações antigamente são diferentes de hoje, né? A gente ia sofrendo, passando pelas coisas e ia se adaptando. Para poder aprender. E aí, assim, tu é a filha mais velha, sou a filha né? mais velha. Mesmo já com o autismo, tu já levava as crianças para a escola, né? Você já tinha uma responsabilidade com os irmãos. E aí, essa socialização, tu me falou que foi para a escola com 7 anos de idade, né? E aí, essa socialização, como foi essa? Porque é uma mudança, né, da tua rotina e autismo para mudar a rotina. A pessoa com autismo para mudar uma rotina mais complicada, né? Mas essa da rotina, como tu fala, é uma rotina criada. Ela foi criada, Sim, então, foi criada. tipo assim, foi tranquila. Foi tranquila, porque para poder ir para a escola. Ensinaram, vai para a escola e volta. Então não foi complicado. E quando chegou na escola, assim, teve dificuldade com relação aos colegas, a professora? Muitas. A socialização, né? Muitas crises. Eu lembro que eu urinava muito, porque eu dormia, entendeu? Sempre ficava muito cansada, os alimentos faziam mal. Eu lembro que eu estudava no colégio de freira e as freiras sempre me levavam para dentro da casa delas, eu adorava. Gente, olha, eu digo que eu sou uma menina mimada, sabe? Eu adorava para ir para casa das freiras porque eu comia, porque eu dormia. Mas o autista é assim, ele parece difícil, mas ele vai conquistando você. O meu marido, ele fala que o autista vai comendo pela beirada, sabe? E assim, eu acho que eu fui me adaptando. Sim. Eu acho que eu fui me integrando naquele universo. Não vou dizer que eu nunca levei um empurrão, ou então se alguém disse assim, você não pode ficar aqui? Eu não gosto, ela se balança muito. Mas eu acho que para mim não foi difícil, porque eu não entendia. Eu demorei muito para entender as coisas. Para mim, se você fosse agressivo, mal educado, intolerante, ou você fazia algum bullying, eu não entendia. Eu só fui entender aos 30 anos. Até então eu não entendi. Então eu fui passando pela vida sem entendimento. Agora, eu lembro que eu tinha uma professora na época, na 8ª série, que hoje eu não sei como é que chama, né? 8º ano. 8º ano, né? Que eu lembro que a professora, ela dizia, Ângela, ela é muito inteligente, só que ela vai ser a forma diferente. Eu lembro que a gente, como é que eu respondia as provas? Em pé. Eu não respondia as provas sentada. Em pé? Em pé. A prova de história, eu sentava para escrever? Não. Fazia a pergunta, eu respondia. Prova de então tu respondia oralmente? Matemática, física, biologia, química, tudo. Eu olhava para cima, verificava e respondia tudo. Como é que tudo saiu essa resposta? Aí eu dizia todas as expressões, o professor colocava no quadro, dava a resposta no final. Uau! Então, mesmo não tendo esse profissionais com empatia, eles foram aparecendo ao longo da vida e eles foram compondo esse personagem. Eu digo que é um personagem, gente, porque o autista ele tem que ser ensinado.
Sim. entendeu? Ele tem que entender o ambiente. Por exemplo, a gente chegou aqui hoje, aí eu tô com quem eu gosto, né? Eu tô com duas pessoas maravilhosas ali que me acompanham sempre. Eu tô com você, a outra garotinha que eu acabei de conhecer, né? Então, o autista, ele sempre se certifica de só estar perto só de pessoas que ele Sim, gosta. para Por se quê? sentir seguro e à vontade, né? E isso é um aprendizado. Eu fui identificando que as pessoas que não tinham empatia, eu não podia ficar muito perto. Sim. Porque elas não tinham empatia, era o tempo delas, eu não podia forçar, eu não podia mudar. E automaticamente tu te retraía, te distanciava. Exatamente. Te protegia, exatamente. né? E aí eu lembro que eu só tirei nota 10. Porque aí, desde então, as minhas provas todas Mas eram em isso pé. é um ponto muito positivo, porque a pessoa com autismo, ela tem assim uma inteligência assim que ela é admirável, né? E o que ela se coloca, se prontifica a fazer, geralmente ela sempre se destaca, né? Aqui é a prova viva. Mas ela se destaca, mas vamos ser sérios, a gente precisa de um suporte, né? Sim, sim, claro. Por exemplo, vamos te dar um exemplo básico de agora. Para a gente estar aqui hoje, teve que ter um suporte antes. Como foi para marcar essa entrevista? Sim. Quantas vezes eu disse que eu não podia, que eu tinha que me programar? Sim, é verdade. Para poder a gente conseguir essa entrevista aqui, a gente tentou um agendamento várias vezes. Várias vezes. Porque é de acordo com a programação dela, a rotina dela. Então eu tive que também entender, compreender que não é assim chegar e fazer, né? Tipo, eu consigo fazer, marcar, bora lá rapidinho. Mas aí ela já não consegue. Então a gente teve que ter essa compreensão para poder marcar, que ela tem a rotina, ela trabalha com programação. Não, perfeito, então vamos lá. Até que conseguimos essa entrevista. Então, essa organização, ela foi feita lá atrás para a gente chegar no ponto que a gente chegou. Para quê? Para a gente se prevenir das crises, para a gente se prevenir dos desequilíbrios. Então, hoje, a gente consegue toda uma rotina. E eu acho, e é importante a gente frisar aqui que o autismo, apesar de ter tido o mês de abril como um mês específico para trabalhar muito mais forte a conscientização, é um assunto atemporal também, que a gente precisa estar tratando continuamente, porque nós convivemos com pessoas autistas diariamente, né? Faz parte da sociedade. Então nós precisamos estar atualizados, antenados com esse assunto, para poder saber como lidar, para poder saber o que está acontecendo, quais as novidades, porque a gente precisa respeitar o outro. A base de qualquer relacionamento, de qualquer convívio, é o respeito. Então, quando eu respeito o meu próximo, independente da atitude dele, da reação dele, se eu tenho respeito, vai fluir. Então, a gente precisa trabalhar isso, porque o autismo está na maternidade. Você, mulher, você é mãe autista. E outro detalhe, tá tudo bem. E Paula, tudo que se leva com amor é muito mais fácil. Sim. Você não precisa agredir, você não precisa tratar mal, você não precisa de respeitar. Você respeita o tempo, a hora e o momento Sim. do outro. E se você não tem ainda o seu tempo, eu não consigo entender, paciência. Cada um no seu momento. Eu digo assim que todos nós temos as nossas limitações. Pessoas atípicas ou não. Exatamente. Cada um tem a sua limitação. De repente, uma pessoa tem uma facilidade para escrever, outra já não tem. Uma pessoa tem facilidade para falar no vídeo, outra já não tem. Até mesmo na nossa profissão do jornalismo, tem profissionais que não têm aptidão para o vídeo. Tem essa limitação. Uhum. E já tem profissionais que já têm aptidão para o vídeo. E tá tudo bem, cada um com a sua limitação. Exatamente. Então, não é porque uma pessoa tem um diagnóstico que ela é diferente. Não. A minha forma de pensar é assim. Nós somos todos iguais. Claro que cada um com a sua limitação e mantendo o respeito. E tá tudo bem. Então, assim, para te continuar, né, desde a tua adolescência, sempre teve que trabalhar com programação, com rotina. Sempre com programação e com rotina. E isso também foi a mesma coisa. Assim, acho que a única coisa que eu me descompensei foi quando eu casei. Mas aí, assim, a infância, tudo bem, foi assim, um pouco difícil, como você falou, na tua adolescência, porque a adolescência tem aquela fase ali do autoconhecimento também, do adolescente em si, a mudança hormonal, né, de humor, tudo.
Então, geralmente, a adolescência ela tende a ser mais difícil. Não, eu não tive isso, porque, por exemplo, como a gente saiu de Altamira, né? Saí com 14 anos, aí a gente foi para Natal, né? Sim. Então, lá em Natal, papai fez o quê? Papai comprou um apartamento na Zona Sul. Então, eu ia de casa, morava em condomínio fechado, para ele ficar super seguro, né? Porque eu me perdia. Então, eu perdi. No condomínio ela não ia se perder, era essa que ele tinha. Pois é, aí papai, não, peraí, gente, vamos organizar de um jeito para não se perder. E aí eu ficava no condomínio fechado. Então, para a praia, a gente podia andar, ia até a praia, 10 minutos na praia e voltava. Então, eu tinha não uma tinha como tu te perder da casa para a praia, né? Então, eu tinha como ir para a escola, voltar, para a praia e voltar. Então, a gente, como a minha religião, ela tem um grupo, eu tinha grupo de teatro, grupo de canto. Legal. Eu já me inseri no grupo de canto e de teatro, né? Eu cantava. Olha, então eu descobri os talentos. Menina, tem cada história. Aí eu cantava, eu escrevia em partitura, eu pintava. Uau. Aí o que acontece? Então, eu não senti essas mudanças, porque eu já fui inserida. Então, acho que quando você pega o seu filho e vai inserindo aquilo ali, é por isso que eu falo que eu me descompensei depois, porque até enquanto eu não estava tendo problema, eu fui inserida num contexto e fui seguindo esse contexto, entendeu? Então, até então tudo tranquilo. Não, até então tudo tranquilo. Mas, assim, não vou dizer para você que eu nunca tive problemas com a convivência. Por exemplo, você chegasse no recreio, eu não ia pro recreio. Entendi. Eu levava lanche para não ir para lanchonete. Ficava dentro da sala e lanchava. Sim. Porque para não ter convívio com os outros, para não ficar no recreio, porque ninguém entendeu o que eu falava, ninguém entendia a linguagem, tinha uma dificuldade muito grande de falar, entendeu? Então, não dava. E meus pais... Automaticamente tu te isolava, né? Porque meus pais não sabiam o que fazer, ninguém sabia o que fazer. Eu já fui desenvolver fala mesmo, eu acho que eu tinha uns 27 anos. Nossa. De 26 para 27 anos, quando eu fui desenvolver. Eu lembro que meu esposo, na época meu noivo, dizia, mas o que a Ângela quis dizer? E eu olhava para ele, mas por que tem que dizer assim? Porque a pessoa não está entendendo. Aí ele ia me explicar o que eu tinha dito, e o que a pessoa tinha entendido. E que, na verdade, o que eu queria dizer era aquilo. Aí eu ficava, até eu aprender. Eu lembro muito bem que quando eu conheci o meu esposo, que é o atual meu esposo e o único esposo, né, lógico. Eu já vou ficar, agora vai fechar 26 anos de casada. Olha aí. Ele me ensinou a me vestir, ele me ensinou a andar, a comer, a fazer tudo. Por quê? Porque meus pais, eles não conseguiam. Eu gostava só de vestir calça folgada e camiseta e cabelo amarrado. Pronto. Então, não adiantava que eu não ia mudar o meu estilo. E ele foi montando, né? Aí eu fui descobrindo as coisas. Hoje eu entrei dentro do carro e disse, eu não gosto de me maquiar. Mas você fica tão bonita maquiada. Aí eu olhei no espelho. Eu fico, né? Tá bom. Tudo é um aprendizado, como você falou, né? É verdade. E aí, assim, a Ângela adolescente cresceu, e aí como é que foi para poder se relacionar? Porque aí tu veio, né? Tu foste para um relacionamento, né? Culminou numa gravidez. Como é que foi para chegar nesse ponto? Aí que eu digo que eu me descompensei. Eu acredito que algumas pessoas têm algumas fases assim, né? Todo mundo passa por uma fase assim. Eu não li a pessoa. Eu te entendo. Eu não li. Às vezes você lê, sabe? Eu acho que você lê as pessoas. Eu te entendo, eu também passei por isso. Pois é. As pessoas, elas são lidas. Eu acho que talvez eu tenha uma linguagem diferente. Ontem um cliente falou assim para mim, mas como assim? Programação, fui programada. É porque nós, na verdade, a gente pensa que não, mas a gente é programado desde o início, como é que a gente vai se comportar, como é que a gente vai falar. E aí, esqueceram de me ensinar a parte de ler pessoas, eu só aprendi depois. Entendeu? E aí eu li a pessoa errada. Eu achei que essa pessoa era legal, essa pessoa era divertida, essa pessoa... E aí, li errado, fiquei casada 9 meses, acho que no primeiro mês engravidei, me separei grávida de 7 meses, 9 meses de casada.
Nossa. Eu nunca tive muita paciência para frustração, tá? Não tenho paciência para sofrimento. Isso aí, graças a Deus, aprendi em casa. Tá? Eu não ia ficar não muito tem tempo tempo para sofrer, né? Isso aí eu nunca tive, gente, pelo amor de Deus. Então, para mim, não dava. Aí não deu mais, fui embora. Mas assim, esse foi embora e eu precisei dos meus pais, porque assim, a gente passou uma situação difícil financeira, né? Porque a minha alimentação era mais complicada, vestimenta não é qualquer tipo de roupa, sapato não é qualquer tipo de sapato. Por exemplo, maquiagem não é qualquer tipo de maquiagem, porque tudo coça, tudo dói, por exemplo. Eu me programei para colocar um brinco, mas não consegui colocar o brinco. Mas é o brinco que eu posso usar? É. Mas então, isso daí, para uma pessoa que não entende o outro e também não se entende, ele acaba passando do limite. E esses limites foram passados. Financeiramente não estava legal, então a gente vai para algumas agressões. Sim. Físicas e psicológicas. Só que como eu não gosto desse tipo de coisa, eu fui embora logo, pedi ajuda pro papai e pra mamãe. Ainda bem que tu conseguiu pedir ajuda, né? Não, na verdade eu não pedi, a minha mãe me ligou. A mãe me ligou. Engraçado, a gente vê quando uma pessoa tá curada, quando ela conta uma história de dor, de sofrimento, dessa forma, rindo. Eu sofri violência psicológica, violência física, e saí, consegui sair. Mas é porque estava resolvido. Sim, eu lembro muito bem no dia que a mamãe ligou, eu comecei a chorar. E ela disse, por que você está chorando? Eu não vou contar não, mamãe. Porque eu tinha feito a escolha errada. A culpa era minha, para que eu ia culpar outra pessoa, né? Sim, sim. E aí ela disse, filha, é assim. Você não vai falar para a mamãe, mas a mamãe vai ligar para o papai. Aí o papai vai falar com você. O papai já ligou dizendo assim, filha, eu vou comprar uma passagem e você vem para casa e eu vou dar um bom dinheiro para ele e tá tudo resolvido. Pronto, papai resolveu assim. Certo. Acho que 2 dias, eu me despedi da praia, papai pediu para que eu comprasse as roupas, porque minhas roupas não existiam mais, porque foram todas jogadas no lixo. E aí eu comprei novas roupas, fui me despedir da praia, porque eu sabia que eu nunca mais ia voltar. Porque eu sempre gosto de me despedir dos lugares, das coisas que não dão mais certo, porque eu deixo para trás. Porque para mim... É importante fechar o ciclo, né? Porque não vai adiantar ficar sofrendo, não. Sim. Aí eu fui me despedir, meu pai sabia que eu ia me despedir, pediu para ele, olha, deixa ela se despedir, porque eu conheço a minha filha. Mas por que não? Você não sabe, mas eu conheço a minha filha. Por mais que a gente tivesse 1 ano de namoro, 1 ano de noivado e o casamento, que eu não casei legalmente, porque eu achava que não ia dar certo, sabe, ainda tinha uma dúvida. E aí eu me despedi, ele me deixou lá no avião, né? E eu fui embora. Pronto. Eu acho legal a gente falar sobre isso, porque a violência doméstica é um assunto muito forte, ele existe. E eu compartilho isso contigo porque eu também vivi violência doméstica, violência psicológica e violência física. E assim, muitas vezes a gente não tem a coragem de registrar, porque a violência o boletim de ocorrência, porque a violência psicológica já foi feita. Então você fica com aquele medo. Eu falo porque eu também vivi isso. E eu não registrei, eu tenho testemunha, né? Mas o boletim de ocorrência não. E geralmente o agressor é aquela pessoa que você olha assim, nossa, ele fez isso, tem certeza? Que a pessoa duvida, porque parece uma pessoa maravilhosa. Mas aí, só quem sabe é quem convive, né? E aí, a violência, a gente precisa mostrar para poder outras mulheres ganharem força e dizerem um basta para isso, dizerem chega. Porque é possível, sim, você recomeçar. É necessário, porque ninguém foi feito para sofrer. Não. Então você consegue dar um basta e você consegue recomeçar a sua vida. Todas nós somos capazes. E por eu ter sofrido essa violência doméstica, por eu ter casos de abuso sexual infantil na minha família, que essa hoje virou uma bandeira para mim. É a minha bandeira de luta, para que outras mulheres possam se libertar também. E eu busco encorajar. Nós temos que ter amor próprio. Nós somos capazes, sim, nós somos empoderadas no sentido de se amar e recomeçar, dar a volta por cima. Então, se você que está nos assistindo hoje está sofrendo violência doméstica, não se cale.
busque ajuda, mas saia desse meio, porque você precisa viver. Então você precisa viver a sua vida. E que bom que você Paula, conseguiu sair. E tem um detalhe, por exemplo, se a pessoa não consegue sair, também não se culpe. Procure um psicólogo. Procure uma ajuda. Entendeu? Porque, por exemplo, às vezes você não tem alguém que chegue e ligue para você Sim. e diga assim, vem embora, né? Vem embora que eu te acolho aqui, entendeu? Talvez você não tenha. Muitas vezes a família não acolhe, mas tem um amigo, tem uma amiga que pode te dar a mão. Então converse com as pessoas, fala, sabe? As pessoas do teu círculo de amizade, da tua família, porque alguém vai te ajudar, alguém vai estender a mão. Olha, hoje eu tava maquiando, aí a moça disse assim, tá fazendo o cabelo, a moça disse assim pra mim, tu atende muita gente, uma menina falou aqui do teu trabalho, não sei o que, não sei o que. Tu posta todos os teus resultados? Eu disse, não, nem todos. Tem resultados que não podem ser postados. Por quê? Porque a pessoa não pode. Cada um tem uma história. Às vezes o marido não deixou. Às vezes está fazendo aquele emagrecimento e não pode mostrar que está emagrecendo, porque ela passa uma situação. Se eu pudesse contar, porque eu nunca contaria, porque isso é uma questão de cabine, né? Mas cada história que eu escuto, que eu digo, não é assim. Então, assim, peça socorro. Peça socorro para quem você confia, para que não lhe traia, né? Para que você consiga realmente sair da situação que você está. Porque, às vezes, ninguém pode lhe ajudar se você não fala. É verdade. E agora, vamos dar uma pausa. Eu estou conversando com a Ângela Bacelar, que é essa mulher incrível, profissional incrível, que tem trazido para a gente história de superação como autista, como profissional, como mãe atípica também, porque ela também tem um filho autista, né? Tem uma história de superação com relação à violência doméstica. E eu preciso agora fazer uma pausa. No Quinta das Alamandas você encontra o lugar ideal para curtir momentos de lazer ou realizar eventos especiais. Rodeado pela natureza, nosso espaço oferece conforto, tranquilidade e estrutura completa para o seu lazer, confraternizações, reuniões corporativas e palestras. Aqui, trabalho e descanso caminham juntos em um ambiente inspirador. Venha viver essa experiência com a gente. O Quinta das Alamandas é o cenário perfeito para qualquer ocasião. Faça sua reserva. E já estamos de volta, é muito rápido, gente, nosso intervalo, é muito bom, né? E eu estou aqui no bate-papo com a Ângela Bacelar, que é esteticista. Estamos falando aqui um pouquinho da história dela, onde é uma mãe atípica. Ela tem autismo, né? Tem um filho autista, tem uma história de superação linda, descobriu o diagnóstico aos 40 anos de idade. Tem uma história de superação também com violência doméstica, uma verdadeira inspiração, um exemplo de mulher. E está aqui compartilhando a sua história conosco. Ângela, voltando, né, continuando nossa conversa, nosso bate-papo. E aí você engravidou. Como é que foi para você maternar? Cara, uma pergunta... Gente, para mim foi muito difícil. Imagino. Porque o toque era muito difícil. Eu lembro que eu rezava muito quando o Breno mexia na minha barriga. Eu lembro que eu rezava. Eu, Senhor, ele está mexendo muito. E aí ele se acalmava. Eu disse, Senhor, me ajuda. Porque foi muito difícil. Eu lembro quando foi para amamentar. Gente, para amamentar, meu pai sentava do meu lado e dizia assim, filha, por favor, amamenta. Porque o toque era muito difícil. Eu chorava. Sim. E eu lembro que eu deitava para amamentar, ele pegava os dedinhos, ele enrolava o meu cabelo e eu acabava dormindo.
eu consegui aprender a amamentar dormindo. Aí ele batia no meu peito, que quando esse peito não tinha mais praticamente nada para ele, aí eu ia para outro lado, ele mamava e fazia de novo carinho no meu cabelo e eu dormia. Então, eu acho que Deus ele é maravilhoso, né? Sim. Porque eu fui sendo adaptada. Mesmo não tendo profissionais, eu disse uma coisa para minha sogra, minha filha, como você sofreu antes de fechar o diagnóstico, sogra. Deus é tão maravilhoso que ele vai entregando os profissionais que vão ensinando a gente a falar, a andar e a respirar. É verdade. Porque até a respiração do autista ela é mais intensa em alguns casos, né? Então, tenha paciência, tenha calma. E nessa questão da maternidade, da amamentação, ainda tem a questão que ela é dolorida, né? É. Porque o amamentar, gente, ser mãe é maravilhoso, é muito mágico, mas a gente também não pode fantasiar que é tudo perfeito. Existe sim ali, ela é muita renúncia, tem dor, e amamentar, né, é muito dolorido. Tem mães que chegam a sangrar, né, de tanto que é forte ali a sucção. Então, para ti que tem essa dificuldade com toque, eu imagino como é que não tenha sido, porque é dolorido, Foi né? muito difícil, mas, por exemplo, eu acho, é aquilo que eu estava falando no início, o amor, ele ajuda muito, né? Porque, Sim. por exemplo, papai, ele dizia assim, filha, você precisa entender que ele precisa comer, né? E aí eu olhava pro meu pai chorando, e aí meu pai dizia assim, filha, mas deixa sua mãe, mamãe, lógico, uma mãe antiga, né? Ela pegava goma, colocava algodão, molhava naquela goma, colocava no peito para esfriando, para eu ir, porque ficava quente e eu chorava. E quanto mais eu ficava nervosa, mais eu ficava difícil. Era. E aí ela ia colocando aquilo no peito e o papai ia explicando e eu ia olhando para ele e assim eu conseguia amamentar. Se acalmando. E acalmando. Então assim, eu acho que assim que esse processo a gente não entende muito, mas é o amor que ele vai, sabe? Eu acho que ele vai Ajudar curando, a vencer. vai ajudando a vencer. Porque, por exemplo, hoje quando alguém diz assim, o que foi saber aos 40? Bom, eu comecei a ser cuidada aos 7. 40 só foi o laudo fechado. Sim. Tem uma história, né, até lá. Com certeza. Né? Então, não tinha profissionais, mas tinha amor. Então, no amor, a gente chegou no final. Agora, assim, eu acho que a virada de chave para eu me tornar a profissional que eu me tornei foi quando eu conheci o meu esposo. Sim. Que tudo aquilo que eles não conseguiram me entregar, eles me entregaram, eles não conseguiam mais. Chegaram no limite deles. A minha mãe, ela terminou o primeiro grau dela, ela tinha mais de 50 anos. Então, ela não podia fazer muito, né? Mas eu lembro que quando eu conheci o meu esposo, ele foi me ensinando a eu entender. Porque eu lembro que eu tinha uma crise terrível que eu dizia para ele assim, eu preciso entregar peso. E aí, toda vez que uma mulher comigo, e eu dizia, eu preciso entregar peso. E eu lembro que eu olhava para cima e eu mostrava para ele e ele olhava, não estou vendo nada. Porque para o autista a construção ela é aqui. Para alguns, né? Lógico, o autismo é diverso, cada um tem com as suas características. Eu dizia, não é assim. E assim ele foi me ensinando. Então, ele me deu um novo rumo. Ele foi aprendendo a lidar contigo e tu foi aprendendo com ele também. Porque, na verdade, ele foi dando um rumo pro profissional. Sim. Eu sabia viver em casa. Eu terminei meu curso. Mas eu tinha que entender a minha inteligência. Pois é, tu falaste aí, eu terminei meu curso, porque assim, tu já não gostava de toque, como foi pra ti entrar no ramo de estética que trabalha com toque, né? A minha mãe precisava emagrecer. A minha mãe precisava emagrecer. Aí tu resolveu fazer o curso de estética? Ela me colocou. Mas não era mais fácil ela procurar um profissional? Como assim? Mas ela confiava em mim. E ela sabia que só tinha eu. Aí tu fez o curso de estética para cuidar da tua mãe, com o objetivo de cuidar dela. Só que o curso de estética só vai estética. Então ele faz o quê? Ele faz redução de medida. E aí, lógico, meu cérebro ele vai calcular tudo, né? Eu fiz a minha mãe perder 15 quilos. Uau! Eu entreguei a minha mãe magra pro meu pai. Eu lembro muito bem quando ela estava magra, eu liguei para ele e disse, pai,
quero um guarda-roupa novo. Ele disse, mas minha filha, eu quero um guarda-roupa novo, eu quero joias para a mamãe, sapato. Eu vesti a mamãe toda de tubinho, tá, querida? A autoestima dela. Menina, a mamãe... Meu pai me ligou. Minha filha, cadê sua mãe? Pai, ela tá aí do seu lado. Na época não tinha celular, lógico, né? Sim. O pai me liga de um telefone público dentro do aeroporto. Pai, a mamãe tá do seu lado. Minha filha, não diz que é aquela mulher. É, pai, aquela. É a sua esposa. Uau, muito obrigada. Não foi, não. Aí, mas, então, ela queria. Sim. Aí tu fez o curso de... Mas assim, tu tinha esse problema com o toque, né? Como foi pra tu poder desenvolver É porque na área? a minha mãe queria. Não, Ela pois é, mas- precisava. Não, mas eu ia ter as crises, eu ia ter os problemas. Porque ela era muito importante para mim. Sim, Como ela era muito importante para mim, eu ia me sacrificar por ela. Se ela não Claro. sacrificou por mim, claro. então eu fui fazer por ela. E eu fiz por ela. Sim. Pronto. Só que quando eu terminei o curso, lá na época se tinha fisiologia, cosmetologia, anatomia, então eu estudei 3 anos, né? É como se fosse uma faculdade hoje, Sim. né? E eu lembro que quando terminou tudo, eu disse, mãe, estética não emagrece. Ele disse, e agora, minha filha? Não, mas a senhora não se preocupe não que eu vou emagrecer a senhora. Aí eu disse, mamãe. Eu montei um protocolo especificamente para ela, avaliei e comecei o protocolo. Pois é, mas aí... Eu consigo, numa drenagem linfática, tirar 1 quilo. Sim. E aí tu resolveu, então, continuar trabalhando com estética? Não. Como é que foi isso? Não. Depois disso, eu me casei, tive a parada do meu casamento, né, que deu errado. Sim. Voltei para casa, Sim. né, parei. Conheci o Bruno quando o Breno não tinha nem 40 dias, eu não estava nem fechado o resguardo. Conheci o Bruno. Rápida. Não, ele, né? Porque eu não era. Porque eu eu disse pra minha neurologista que doutora, era muito bonita, né? Porque, tipo, pelo amor de Deus. Aí conheci o Bruno e só falava nisso. Porque ficou programado que eu ia emagrecer a minha mãe. Sim. E aí ele foi escutando. Então ele passou o namoro, o noivado e o casamento escutando sobre esse assunto, porque eu não parava de falar. E ele vai construir comigo. Então, tudo que eu falava era muito difícil. E aí a gente começou a fazer curso de ortomolecular, eu não paro de estudar, não paro de fazer curso, e a gente foi construir. Então, eu já sabia fazer emagrecimento, porque o autista, ele já sabe. Ele tem um hiperfoco, é Sim. aquilo que ele quer. Então, eu saí da linha de música, como eu falei anteriormente, que eu escrevi em partitura, pintava em quadros, para poder... é como se ela tivesse me programado, Paula. Ela me programou para o emagrecimento. Sim. Então, ela me colocou aquilo ali. E aquilo ali ficou um foco para mim. E naquilo, eu fui estudar e batalhar para entregar o que eu entrego hoje. Tanto prova que, há 10 anos atrás, eu entregava 10 quilos, 20 quilos. Hoje eu entrego 30 e 90 dias. Lógico, ressaltando aqui que cada um no seu tempo, Claro. né? A gente não vai obrigar ninguém a fazer nada. E, gente, o protocolo de emagrecimento dela é maravilhoso. Eu sou prova disso, porque depois que eu tive o João, depois do meu resguardo, eu aumentei 10 quilos no pós, né? Durante ali o cuidado dele. Na amamentação, porque ele era um bezerro, ele mamava demais, então eu aumentei 10 quilos. E quem fez eu perder foi a Ângela Bacelar. Foi assim que eu a conheci. Através de uma indicação, fui lá, conheci, a gente construiu uma amizade que aí tá até hoje, né, amiga? É. E ela desenvolveu o próprio protocolo de emagrecimento dela e eu fiquei, uau! Eu ainda não estava pronta, né? Estou Sim. pronta agora. Sim. E mesmo que eu estivesse pronta agora, eu vou ficar mais pronta ainda, porque eu acho que profissional... nunca para, é nunca verdade. para. Acho que o profissional tem que estar o tempo todo. Mas o bom da história do método é que, por exemplo, se não tivesse tido uma pessoa para dar suporte, Sim. para escutar o que eu estava falando, a gente não ia chegar ao ponto que chegou. Porque a grande sacada do método, para mim, é a harmonização corporal. É retirar peso montando um corpo. Eu já faço harmonização corporal antes de falarem de harmonização facial. Sim, é verdade. Antes das pessoas falarem, eu já harmonizava um corpo. É verdade. Por exemplo, já tive cirurgião plástico que já me ligou para perguntar, Ângela, como? De clientes minhas que eu harmonizei para ela ir para a cirurgia plástica.
Sim. Que aí ele foi fazer trabalho de detalhes. Eu lembro que o teu caso foi isso. Quando tu foi, Sim. tu já tá praticamente pronta, né? Isso foi detalhes. Sim. Então, assim, a harmonização corporal, ela tinha uma linha. Então, era difícil entender. Imagina tu pegar um autista que não para de falar naquilo e sentar e tentar entender tudo que ele vai falar. Porque ele fala acelerado, porque ele está muito agoniado. Empolgado, né? E o Bruno sempre muito paciente, né? Eu te ouvindo. O Bruno é o esposo dela, gente. Sempre muito paciente. Então foi perfeito, né? Porque ele ouvia o que você falava e começou a construir, te ajudar a construir teu profissional, né? Porque, tipo assim, a construção de um profissional, ele vem da faculdade. Sim. O autista, normalmente, ele já traz o pensamento e o que ele quer para ele. Você pode observar, se a pessoa tiver a capacidade de entender o que o autista quer e tiver paciência com ele já tem muita coisa que está dentro dele que é só para desabrochar, para trazer para o mundo. Sim. Então foi o que ele fez. Quando a gente começou a construção da mentoria, foi assim. A harmonização corporal foi assim. O aprendizado com a bioimpedância, eu mostro a bioimpedância e faço um emagrecimento sem baixar massa magra, né? Eu me preocupo que esse cliente que vai para o mercado, ele não seja avaliado por outro profissional e o profissional não olha, poxa, causou problema de saúde. Sim. Então, aí a gente vem também nos aparelhos, qualquer tipo de aparelho que eu pegue, eu vou fazer o emagrecimento naquele aparelho. Sim. Então, eu digo que eu não vendo aparelho, eu vendo resultado, eu vendo histórias. Verdade. Né? E aí a gente vem com todo esse protocolo, harmonização, mentoria, aparelho, bioimpedância. Então, todo esse processo de plano alimentar, né? E mais engraçado aí, Paula, para falar de plano alimentar, o profissional, para trabalhar com autista, ele tem que entender, né? Então, graças a Deus, eu consegui achar profissionais maravilhosos aí para trabalhar comigo. Verdade. Que, se Deus quiser, todo mundo vai conhecer. Depois de muito procurar, conseguiu, né, amiga? Consegui. E assim, a gente continuando aqui, você passou pela parte ali da amamentação, na sua maternidade, e aí o Breno começou a engatinhar, começou a andar. E como é que foi para você, assim, fazer esse acompanhamento dele, né? Não teve, amiga. Como é que foi? Não teve, porque nessa época, que é essa construção, eu já tive que fazer mais terapia, né? O meu psiquiatra na época minha psicóloga pediu para ter um pouco de afastamento, porque o meu autismo me balançava muito. Então, o Breno ele foi levado 30 dias para uma sala de uma psicóloga, inclusive da minha psicóloga, para avaliar, para saber se ele tinha algum problema. Ela não conseguiu identificar o autismo, sim, mas achou uma criança mais equilibrada do que as crianças que estavam sendo avaliadas. Meu psiquiatra pediu para o Bruno, ele realmente educar o Breno. O Breno ele foi educado pelo Bruno, não foi educado por mim. sim. Porque ele dizia que eu tinha que ter um tempo para me conhecer, entendeu? E eu, na verdade, fui conviver com o Breno mesmo, bater papo, conversar, quando o Breno descobriu o autismo. Quando o Breno entrou na faculdade com 16 anos, e aí é que a gente foi bater papo. Foi parar para conversar, né? Então, Breno é o filho dela. Ele tá com quantos anos hoje? Hoje ele tem 26. 26 anos, né? Então, quer dizer que o Bruno, ele teve esse papel fundamental, né? Ele é o pai do Breno, porque pai é quem cria, quem dá amor, né? Quem tá presente. E ele cuidou, então, desenvolveu o Breno. E aí, assim, como é que foi para te chegar a descobrir o teu diagnóstico? Tu tinha 40 anos, né? E o Breno tinha quantos anos quando descobriu? Eu acho que ele teve a primeira crise na faculdade com 16, indo para 17 anos. A primeira crise foi a partir daí, né? Foi, então, a primeira crise, ele teve a primeira crise na faculdade com 16 anos. Como é que foi essa crise? E, Paula, essa crise foi outro abuso, sabe? Foi Sim. um aluno, na época, que agrediu ele, entendeu? E eu lembro que a gente chegou 1h da manhã em casa. A gente foi para casa, estava em Castanhal, foi para casa. Essa história tem 10 anos, né? Hoje eu tenho 51, mas essa história tem 10 anos. Nós chegamos em casa e eu, lógico, com a minha delicadeza, né? Ou tu resolve ou eu resolvo. Aí o Bruno disse, amor, calma. Meu filho, o que está acontecendo? Pai, ele me pega assim, me coloca assim.
Aí o pai dele foi, conversou com ele, filho, conversa com ele no WhatsApp, diga para ele que ou ele para ou a gente realmente vai resolver. Aí o Breno teve essa conversa pelo WhatsApp, o rapaz parou. Só que aí a gente achou estranho, porque o Breno ficava andando para lá e para cá, incomodado. E aí o Bruno... Um comportamento diferente, né? completamente diferente. Aí o Bruno, que sempre tem um olhar, assim, bem detalhista, esse amor muito parecido contigo. E a gente até hoje não consegue descobrir o que é que tu tem, porque as crises, porque essa coisa, horário. Por exemplo, hoje, para estar aqui, eu perguntei, Paulo, eu posso chegar às 4h05? Né? Eu tenho que pedir permissão, eu não quero passar por cima dos outros, tenho sempre um cuidado o tempo todo. Sim. Eu lembro que na faculdade, a turma toda, o Breno faltava um ponto. Ele chegou para o professor e disse assim, professor, eu quero repetir a prova. Mas, Breno, eu vou dar um ponto para todo mundo. Disse, não, eu vou repetir a prova. Não é justo. Eu vou estudar de novo, vou repetir a prova. Aí, o professor disse, então todo mundo vai repetir a prova. Todo mundo ficou pé da vida com o Breno. Imagina. Quando o Breno chegou em casa, que ele falou isso, o Bruno, não, tá vendo, eu já tenho... Não, ele não aceita. Só as coisas sempre do mesmo jeito. E aí a gente... Começou a investigar, né? Aí a gente tinha uma amiga aqui, eu tinha uma cliente que a gente tinha feito ela perder 20 quilos, e eu sempre conversava com ela que o meu psiquiatra não conseguia fechar meu laudo. E eu ficava meio perdida, porque assim, quando você se conhece, você faz autoconhecimento, aí você sabe os seus limites, o seu tempo. É libertador. É libertador, né? E essa pessoa, ela foi maravilhosa para mim, ela conseguiu uma consulta no CIR, né? A gente foi laudado no CIR. Sim. Lógico, eu tinha vários laudos, vários papéis, tudo. Então, quando eu levei, pá, Tudo. pronto. Né? Inclusive, a neurologista hoje, eu indico para todo mundo, ela é especialista não só em autismo, mas em síndrome. Ela avalia pessoa a pessoa, por isso que eu gosto dela. Ela não me laudou porque porque estava moda, como às vezes as pessoas dizem, não, eu fui laudada pela necessidade que eu realmente tinha. Aí tu levou todos os exames e já ajudou. Não foi nem assim, Paula. A gente marcou para ele. Sim. Aí, é lógico, é evidente que eu vou chegar diferente, né? A cadeira estava a mesa da neurologista, a cadeira aqui. O Breno sentou aqui, eu puxei a minha e coloquei na parede. E virei para o Bruno, porque é para quem eu confio. Sim. Né? Para quem eu estou adaptada. E ela olhou para o Bruno e disse, Bruno, meu filho, trouxe os documentos da Ângela? Ele disse, não, doutora. Traga, porque eu vou laudar ela. Aí eu olhei para o Bruno e disse, por que ela vai me laudar? Já fechei a cara. Com um vestido que eu já usava várias vezes. Aí ele disse, doutora, eu acho que a gente realmente precisa conversar, porque a Ângela tem um monte de papel lá em casa, muita coisa, ninguém fecha o laudo dela. Aí eu fiquei de cara fechada, porque eu tinha trazido meu filho, não eu. Sim. Né? Para mim era um soco no estômago. E aí, ela disse, filha, você consegue olhar para mim? Eu disse, não. Não consigo. Você não é o meu médico. Aí ela disse assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Na próxima consulta, traz teus documentos. Tudo bem. E foi assim. Ela laudou o Breno, pediu mais um exame, laudou ele. Eu fui na próxima consulta e aí eu não olhei para ela. Porque esse olhar aqui, Paulo, é porque eu conheço, porque eu confio. Sim. Esse olhar não existe se eu não te conheço. É por isso que ninguém entende porque todo mundo assina contrato no método. Porque eu preciso... É como se você me autorizasse a olhar para você. E aí, eu olhando para ela, e ela olhando, e ela fala, olhe para mim, filha. A senhora tem que assinar bem aí para eu olhar para a senhora. Ela assinou. Aí eu olhei para ela. Então, tipo assim, são detalhes. Era muito nítido, né, o teu comportamento. Ela que era uma especialista ali em síndrome. Exatamente. Então, tipo assim, quando eu digo assim, quando alguém diz assim, eu conheço profissional tal, eu desculpa, mas não é assim. Só dá para trabalhar com quem eu confio, com quem eu gosto, porque eu não vou ter problema se eu chegar toda espalhafatosa, entendeu?
E você já me conhece, sabe que eu sou daquele jeito e não vai ter outro jeito. E aí eu te pergunto, como é que foi para ti receber o diagnóstico? Porque saiu junto, né, praticamente. Praticamente. O teu diagnóstico do Breno, né? E aí como é que foi para ti receber esse diagnóstico? Para mim foi assim, ela entregou um papel, ela colocou na mesa, eu olhei o papel, peguei o papel, coloquei bem certinho aqui assim, igual eu tô acertando essa caneca toda vez que eu tomo. Ela olhou para mim, começou a rir. Aí eu olhei pro Bruno e disse, pronto, agora eu vou começar uma nova história. Pronto. E aí, tipo, tu passou a te entender mais? Como foi que tu passou a te sentir? Eu fui me pesquisar, né? Lógico, é óbvio que eu levei os documentos, que aí a gente vai fazer porque assim, quando tu não tem esse diagnóstico, tu não vai levar um documento pro profissional para ele te tratar daquilo que tu é, né? Tu acaba levando e ele fica vago. Sim. Aí eu comecei. Mas eu não tinha muita coisa. Porque eu já sabia falar, já sabia andar, já sabia me expressar, já sabia algumas coisas, né? Porque eu lembro que quando eu conheci o Bruno, eu comia de colher, né? Eu suportava comer de garfo e faca. Então o Bruno foi me ensinar a comer de garfo e faca. Então aquilo que não era desnecessário, eu fui aprender qual era a empatia do autista. O autista, ele não vai ter empatia se você, eu digo sempre assim, a sua bolsa da Louis Vuitton, ela caiu na lama. Ele não vai ter empatia. Mas se você disser assim para o autista, os meus documentos caíram na minha bolsa Louis Vuitton e molharam. Ele vai dizer assim, meu Deus, seus documentos molharam, eu quero lhe ajudar. Então não vai ser uma coisa, para ele o importante é diferente do importante para você. Para você é importante uma coisa, para ele é importante outra. Então eu vou julgar ele porque para ele é importante diferente do meu? Não. Cada um tem um olhar. Cada um tem um olhar. Então eu fui entender o que era importante para mim. E eu fui entender, não é que eu não tinha empatia, é que eu tinha diferença. Eu tinha uma diferença entre você e eu. Teu olhar é diferente, né? É. E a gente, antes de começar a gravar, eu estava até falando, né? Porque eu conheci a Ângela antes dela ter o diagnóstico, né, amiga? E assim, como foi uma virada de chave? A Ângela, ela, para conversar, assim, ela era mais retraída, ela era mais presa, ela era mais travada. E aí hoje assim, ela já é mais solta, ela já ri mais, já conversa. Toda vez que eu chegava lá na clínica, né, eu já chegava abraçando, que eu gosto de cumprimentar com abraço, né, eu acho muito acolhedor. E ela já, aí, oi amiga, e ela abraçava, e ela já ficava aqui, tipo, retraída, ela já sabia que eu ia abraçar, então ela já esperava. E não demorava o abraço, ela já se saía. Então, tipo assim, hoje a gente já se encontra, ela já vem me abraçar, porque ela já sabe que eu vou abraçá-la também. Eu acho assim que foi muito libertador pra ti, foi muito nítido o teu comportamento, como ele mudou, como ele melhorou. Porque eu acho que tu passou a se conhecer, você sabe, passa a entender os teus limites, o porquê daquele comportamento. E eu acho que é até mais fácil para você também aprender a lidar com algumas situações, com alguns ambientes, né? E outro detalhe, por exemplo, e outro detalhe, por exemplo, eu fui entender depois por que o emagrecimento ele me conquistou. Porque era uma pessoa que não sabia como é que tinha aumentado de peso. E para mim, eu quero descobrir como é que eu vou ajudar aquela pessoa. Então, acho que foi isso que me fascinou na época da mamãe. Porque eu estou falando do peso? É uma questão hormonal? É uma questão, né? É uma questão alimentar, entendeu? Onde eu estou errando, né? Onde é que eu estou errando? Às vezes, por mais que você esteja com seu endócrino, com o teu nutrólogo, com o teu nutricionista, eu vou entregar o amor. E aí eu vou ligar, posso ligar? Dá para ligar? Sim. Vamos lá, bora conversar. Então eu acho que é isso que me fascinou, sabe? É isso que eu vejo. Então me conhecer ajudou para eu entender o porquê eu sou fascinada por isso, porque eu só penso nisso, porque eu só quero isso. Eu lembro ontem que tem um cliente específico que eu disse para ele, a gente passou mais de 20 minutos antes de começar a sessão dele. Aí eu disse assim para ele, eu preciso me conectar aqui. Nós somos parceiros, nós somos amigos. Então, o outro, ele
tem que entender que ele pode te ligar 11 horas da noite e eu vou estar ali com ele. É isso que eu quero que ele entenda. Sim. Na hora que ele quiser chorar, ele vai estar ali. Sabe por quê? Porque eu, às vezes, queria chorar e não tinha ninguém, porque meus pais não sabiam o que fazer, já estava sobrecarregando demais. Então, por isso eu lembro uma vez que eu falei para o Bruno assim, amor, me ensina tudo que tu souber, por favor, porque eu quero aprender rápido. Eles, às vezes, dói, eles não têm problema. Eu lembro da primeira vez que o Bruno me levou numa loja para escolher roupa. Eu olhava para a roupa, eu ficava chateada com a roupa. Porque o tecido era ruim, porque tudo era difícil e a gente foi. Então essa construção é igual a construção do emagrecimento. Sim, é verdade. Qualquer relacionamento é assim. A maternidade melhorou quando teve o diagnóstico fechado? A gente começou a se descobrir. Sim. Aos 5 anos de idade, eu disse para o meu filho uma frase que eu nunca vou me esquecer. Você não tem obrigação de gostar de mim. E nem eu tenho obrigação de gostar de você. A única coisa que a gente tem que fazer é se amar. E mesmo quando você não gostar de alguma coisa, fale. Porque não é porque eu sou sua mãe que você é obrigado a gostar de mim. O nosso relacionamento vai ser construído dia a dia. Bom. Entendeu? Porque para mim, autista, ele não é porque ele é meu filho que ele é obrigado a gostar de mim. Ele é um objeto. Sim. Eu vou construir com ele uma história. Ele diz assim, Lalanjinha, vamos para academia, né? Porque eu não consigo atravessar a rua. Aí, Lalanjinha, bora atravessar a rua, porque eu atravesso a rua assim, gente. Eu levanto os braços e vou atravessar a rua. E ele é áspero, ele atravessa a rua, ele me leva para academia. Quando a gente vai mudar, vai ter uma progressão vai mudar o peso, eu vou ter uma crise. E ele terminando fisioterapia agora, ele fica do lado, né? Eu faço hoje atividade numa academia que ela realmente dá suporte para autista, para qualquer síndrome. Tem também pessoas que fazem atividade física, mesmo Sim, cadeirante. sim. Então, eu sempre procuro os lugares que vão ficar mais fáceis para mim. Com certeza. Então, eu acho que a adaptação é o tempo todo. Então, essa maternidade, quando foi descoberta, ficou melhor para ele, ficou melhor para mim. Perfeito. Ângela, nós estamos aqui chegando ao fim do nosso programa, desse bate-papo tão bom, né, tão delicioso. E assim, o que é que para ti foi mais desafiador ao longo desses anos? E como foi que tu conseguiu superar? Eu acho que o mais desafiador é conseguir controlar, me controlar. Porque eu nunca quis fazer mal para ninguém. E É assim mesmo. ser autista tem que controlar. Porque imagina, você é diferente. Você olhar no espelho e você é diferente. E você não ri igual, você não fala igual, você não come igual. Você explica coisas que o outro não entende porque o seu cérebro ele trabalha tão rápido. Eu consigo fazer 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo muito mais rápido que todo mundo. E às vezes eu tenho que dizer para a pessoa, se eu falar rápido demais, se você não conseguir entender, eu lhe explico. E às vezes até explicar um método, fisiologicamente eu vou explicar órgão, eu vou explicar tudo, é muito difícil. Até para passar um método às vezes, porque o meu cérebro trabalha muito rápido. E ver isso daí, entendeu? Por exemplo, se tu perguntares para mim qual é o meu melhor momento, é chegar em casa. Porque lá eu sou eu. Lá eu sou a Lalanjinha, né? Lá meu filho diz assim para o meu marido assim, pai, parece que ela tem 5 anos de idade, nem parece que ela tem 51. Porque lá eu sou uma criança. Lá eu danço a hora que eu quero, a hora que eu posso, a hora que dá.
Eu tenho um problema na minha perna direita, meu cérebro não consegue identificar ela, porque hoje eu não ando de ponta de pé. E eu faço adaptação na academia. Meu marido o tempo fala assim, amor, tem que fazer atividade física para poder viver melhor. Então, assim, a superação é segurar. Porque eu quero dar o máximo de melhor para o outro. Porque eu gosto de dar o que é melhor para o outro. Entendeu? Mas segurar é difícil. Respirar é difícil. Porque se eu atendo 40 pessoas por dia, cada pessoa que entra dentro daquela sala, eu dou o meu melhor. Porque eu gostaria de receber isso. Porque eu recebo isso dentro da minha casa. Perfeito. Porque eu recebo isso de você, do Helder, da Bianca, que estão aqui, da sua amiga que eu não conheço, mas eu fui bem tratada por ela. Degiane, Da Degiane. minha parceira. Eu não consigo não ser autêntica nesse ponto. Eu lembro de uma coisa que aconteceu ontem, a cliente falou assim, eu estava no Pilates, porque eu estou fazendo Pilates, e a professora disse assim, toma água, porque a Ângela gosta que tome água. E ela disse, você conhece a Ângela? Eu disse, não. Mas eu sei que ela quer que você tome água. Eu me dou muito mais daquilo que eu posso, porque eu queria ser mais, mas Sim. eu seguro o autismo para que você sinta sempre bem comigo. Perfeito. Eu não sei se deu para responder. Deu, nossa, respondeu muito bem. A gente ficou né? sem ar, não foi? Emocionante. Mas é sobre isso, gente. Essa é a Ângela Bacelar, uma pessoa que eu admiro, tive o prazer de entrevistar no dia do meu aniversário, para fechar esse programa tão especial, que tem essa história linda de superação, e eu não poderia deixar de trazê-la nesse programa, né, que tem esse objetivo de trazer histórias de superação, de inspirar pessoas, motivar, porque todos nós somos capazes de fazer algo, né, de superar limites. Muitas das vezes a gente só precisa acreditar mais em nós, e que é o que você fez, é o que você tem feito e você faz, né? Então, muito obrigada por aceitar o convite, por compartilhar com a gente essa história tão linda e preciosa. E obrigada pela paciência, pelo amor, pela admiração, por tudo, porque estar aqui hoje é muito importante no teu dia, né? Muito importante. 10 anos depois, né? Às vezes a pessoa, quanto tempo? 10 anos. 10 anos de amizade, 10 gente. anos de amizade, 10 anos de história, né? Verdade. Se a gente pudesse colocar, né, nas entrelinhas. Acompanhamos muitos momentos uma da outra aqui, muito especial. Obrigada, amiga. Muita luz para você, muita paz, muito sucesso no café da tarde. Muitos cafés pra gente, né? Muitos cafés. A gente adora café, né? Verdade. Obrigada, Vi, mais uma vez. Obrigada a você, amiga. E estamos encerrando mais um programa Café da Tarde. Como você viu, nós temos o nosso canal no YouTube agora. Já faz a tua inscrição, ativa o sininho, porque temos muitas novidades vindo por aí. Vai no nosso Instagram também, já segue lá, porque temos muitas novidades por lá também. E eu já te agradeço pela companhia. Tchau, tchau. Até a próxima.